Paz, igreja, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de estarmos aqui. Louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu, né? Sempre que o Senhor nos dá uma oportunidade de estarmos na casa dEle, é muito bom, é maravilhoso estarmos aqui e ter o privilégio e a responsabilidade ao mesmo tempo de falar, né, de Jesus, de pregar a palavra do Senhor. É algo realmente que não tem valor. Assim, não tem como nós mensurarmos o valor, na verdade, né? Então, agradeço. Sempre que o bispo pergunta se é possível, mesmo lá no fundo, a gente diz sim, irmão, não é porque a gente gosta, é porque a gente sabe que é um privilégio, é algo que Deus dá para a gente, né? Então, porque às vezes a gente fica muito nesse sentir, né? Mas eu não estou sentindo, né? Não é, muitas coisas, especialmente na lógica espiritual, muitas coisas elas não estão no nível do sentir, elas estão no nível do agir, da decisão, né? E aí eu disse sim para Jesus. E aí durante a semana eu falei, meu Senhor, e tantas coisas, irmãos, de sexta para sábado, eu e o Joaquim não dormimos. Literalmente, nós não dormimos. Nós vimos o dia clarear, fazendo um trabalho para ele, assim, né? E aí eu estive com ele e eu pensando, meu Deus, e a palavra, Senhor Jesus. Então, a semana muito intensa mesmo, mas como disse o Rafael, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, ele é o primeiro, ele é a primazia, né? Todas as demais coisas, elas precisam ocupar um lugar secundário. Obrigada, irmã Marília. Então, louvo ao Senhor por estar aqui. E o Senhor ministrou no meu coração, irmãos. E aí, é muito sobre como que Deus fala com cada um de nós, né? Como que Deus fala? Então, no meu coração, quando sempre o Senhor libera assim, esse favor de estar aqui, e eu peço a direção do Senhor, o Senhor dispara, né? E a palavra que o Senhor disparou para mim está lá em Isaías. Vou pedir para os irmãos abrirem. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Vem servo do Senhor, vem aqui, fica aqui, ó. Glória a Deus. Diz assim, versículos, vamos ler só o primeiro inicialmente, tá? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? E aí o Senhor falava muito ao meu coração, né? E aí eu fiquei, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque nós estamos aqui, o bispo está aqui, né? Nós estamos há 26, 27 anos aqui, como igreja cristã, né? Pregando, falando, anunciando. Nós temos vários canais, né? E vários meios de comunicação que têm pregado. Quem deu crédito a essa pregação? Hoje eu vou usar muito essa palavra, irmãos, crédito. A palavra crédito, ela vem do latim. Eu fui lá buscar de onde vinha essa palavra, né? Creditum, que significa coisa confiada. Então, quando a gente vai lá e nós usamos muito crédito, né? Os nossos filhos até sabem, né? Estão brincando lá, minhas filhas estão brincando de compras. É crédito, elas já sabem, né? E o crédito, ele fala sobre alguém confia que você vai comprar algo e futuramente você vai pagar por aquilo, né? E vem o próprio verbo, né? Essa palavra crédito vem do verbo credere, que significa crer, confiar, acreditar. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Quem confiou na nossa pregação? O profeta Isaías. Aqui eu não sei exatamente se era o profeta Isaías. Existem várias perspectivas, né, sobre a escrita.
Pessoas, estudiosos falam que tem também, além do profeta Isaías, outros profetas que compõem. Mas isso é para o bispo depois. Mas o certo é que o que está aqui no capítulo de Isaías 53 foi proclamado por um servo do Senhor, chamando a atenção das pessoas e perguntando: quem acreditou naquilo que proferimos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós anunciamos? A quem se moveu o braço do Senhor? Eu queria te perguntar se você já se sentiu descreditado, descredibilizado. Você já sentiu alguma vez que a sua palavra não ganhou confiança da parte de outras pessoas? Que você falou, você foi lá, você anunciou. Sabe a mãe quando fala: não te avisei? Eu te avisei, né? Mas de alguma forma a tua palavra, ela não teve crédito. Ela não teve valor. Ela não teve confiança, não foi dado credibilidade para a tua palavra. Alguém já passou por isso? Ou só eu mesmo? Que falei, aí a pessoa fala: tá, mas e aí, vamos para o próximo. Aí você fala: como é que a gente se sente quando nós não somos credibilizados? Sentimos felizes? Não, né? Nós nos sentimos humilhados muitas vezes, nos sentimos rejeitados, nos sentimos destratados, desrespeitados. E muitos profetas viveram isso na sua pele, né? E muitas vezes é assim também que os servos do Senhor muitas vezes se sentem, né? E a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, havia um contexto de expectativa sobre a vinda de Jesus. Nós temos agora ali, né, essa obra de arte que os irmãos fizeram, as irmãs fizeram. E nós estamos chegando próximo à data que para nós cristãos é uma das datas mais importantes, que é o Natal. Porque o Natal, ele fala exatamente do nascimento de Jesus. E a partir do nascimento de Jesus, que não foi no dia 25 de dezembro, a gente sabe disso, mas entende que falar sobre o nascimento de Jesus é muito importante, porque marca o início de um novo tempo sobre a humanidade. Havia uma expectativa. As profecias messiânicas, que são as profecias que falavam da vinda de Jesus, do Messias, elas traziam essa expectativa. Haveria um rei, né? E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele será tudo isso. E o povo judeu que estava sobre o governo romano, que estava sobre a opressão romana, pagando os tributos, ali vivendo numa dependência deles, esperava que esse Messias viesse para libertá-los. Tinha uma expectativa sobre quem seria o redentor das nossas vidas. Quem é aquele que vai vir e vai mudar a nossa história? E aí, nós temos aqui nos versículos seguintes de Isaías 53, uma descrição de como que Jesus, ele chega na terra. Então vamos ler aqui. A partir do versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Jesus nasceu em Belém da Judeia, mas ele cresceu em Nazaré, uma aldeia das regiões da Galileia. Filho de um carpinteiro, mas também alguns estudos falam que eles não mexiam só com madeira, e outras pedras, material bruto, trabalhador, né?
Ele não veio, o contexto de Jesus não estava favorável dentro desse cenário de nobreza, do ponto de vista humano, das riquezas, do poder de status social e econômico. Jesus veio em uma origem humilde e escolheu, como lugar do nascimento dele, a manjedoura. A vinda de Jesus a esse mundo rompe, irmãos, com a lógica humana. E é assim que Deus trabalha. Deus trabalha numa lógica totalmente inversa à nossa lógica. Deus não está condicionado ao que nós entendemos na nosso processamento analítico. Porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. E Ele escolheu que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viesse numa manjedoura. E mesmo sendo rei, se esvaziando na forma de humano, ele viveu e sentiu na sua pele toda a rejeição de uma sociedade pautada em status social, econômico, em princípios. E ele viu o que era, por não ter beleza, não ser desejado, não ser admirado, por não ter nenhum status, não ser considerado. Quem é esse? Quem é esse? Né? Que é um homem que veio de Nazaré. Natanael falou: porventura de Nazaré vem alguma coisa boa? Ele não tinha nada que os homens queriam, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. E ele tinha a glória, a unção do Deus Todo-Poderoso sobre ele. Ele sofreu o descrédito. Por isso que o profeta fala: quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele era esse homem simples, judeu, das regiões da Galileia. Historicamente, a Galileia, por não estar na centralidade, né, da grande Jerusalém, ali da região da Judéia, também tinha esse preconceito. E existem estudos que falam até que eles tinham um sotaque diferente. E aí eu fiquei imaginando, né, dentro da nossa própria aqui, do nosso Brasil, o que é você vir lá do norte? E o que é você vir do sudeste, do sul? São pesos diferentes que na sociedade nós vamos construindo, nós vamos considerando as pessoas, né? E em Brasília, então, nós temos muito isso, né? Oi, tudo bem? Quem é você? Onde você mora? Onde você trabalha? E Jesus quer romper com tudo isso. Jesus quer quebrar essas camadas que nos prendem. Porque Ele nos olha para além do nosso sobrenome, do lugar que a gente mora e do lugar onde a gente trabalha. Se teve alguém que teve que aprender a valorizar, irmãos, o seu trabalho, fui eu. E também falo, eu acredito que represento muitos professores, né? Porque se tem uma profissão que não é valorizada socialmente, muitas vezes reconhecida, são os professores. Tem gente que fala assim: ah, você é sofressora. E muitos, até por desconhecimento, acabam aceitando. E à medida que a gente vai aprendendo e estudando sobre a nossa profissão, no meu caso foi muito isso, foi quando eu vim entender, lá no mestrado, o valor da minha profissão. E eu passei a me enxergar de forma diferente, a me olhar de forma diferente, a entender o chamado de Deus de forma diferente. Mas o certo é que o Senhor quer quebrar esse olhar superficial. Porque não está, queridos, em nada externo o valor de Deus sobre cada um de nós, mas no que Ele depositou sobre cada um, e que está dentro de você, e que foi gerado antes
de que você viesse e tomasse forma, assim como Ravi aqui, que nós vimos tão lindo e perfeito. Os nossos dias foram escritos antes que nossa substância tivesse forma ainda. Glória a Deus. E aí nós vamos seguir. Nós, naturalmente, pelo menos cada um vai reagir de uma forma, porque o ser humano é essa beleza, né? Nós temos várias formas, vários estilos, enfim. Mas naturalmente nós tendemos ou a recuarmos, a fugirmos dessas pessoas que nos desprezam, que não dão crédito àquilo, né, que nós temos ali. Ou muitas vezes tem aqueles que são dos embates, né, vão lutar, vão discutir, enfim. Mas Jesus, o que Jesus fez, querido? Versículo 4, vamos ver o que Jesus fez. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o que ele fez por nós. Eu digo a sociedade, a humanidade, reage à vinda de Jesus, né, fora das expectativas de um reinado, de alguém da elite, de alguém da alta classe, aristocrática, judaica, com desprezo, humilhando, não dando valor a ele. Só um rapazinho de 12 anos que é muito inteligente. Nossa, com 12 anos ele estava lá no templo, passou 3 dias no templo conversando com doutores e mestres da lei. Quando a mãe dele chegou, nossa, que criança inteligente, mas era pobre, vinha de Nazaré, não é ninguém mais que isso. E o que ele cresce e ele cumpre o seu propósito, que é, queridos, se entregar por nós, morrer por nós, nos redimir, nos aliançar novamente com Deus, com o Pai. Foi moído pelas nossas iniquidades, foi castigado para nos trazer a paz, cumpriu o seu chamado fielmente por cada um de nós. Queridos, entender essa pregação, essa é a pregação que eu quero que nós saiamos daqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Que pregação é essa, Marluce, que o profeta está falando? Se chama redenção. Fale comigo. Redenção. Mensagem da cruz. E muitas vezes nós cantamos, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Essa morte e ressurreição levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ah, Jesus, eu amo a mensagem da cruz. Será que você pode declarar: eu amo a mensagem da cruz? Mas não uma cruz que apenas oprimiu Jesus. Uma cruz que me libertou. Uma cruz que me tirou desse lugar de escravidão.
Uma cruz que trouxe uma nova realidade sobre a minha vida. Nós precisamos olhar para a cruz e sermos gratos. Nós precisamos olhar para a cruz e nos lembrarmos que éramos nós que éramos para estar lá. Essa é a pregação que nós precisamos dar crédito, irmãos. Quando eu era criança, eu não lembro nem minha idade, mas eu acho que tinha uns 6 anos, 6, 7 anos. Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Algumas pessoas não me conhecem. E eu fui recebendo a palavra de Deus a cada dia na minha vida. Mas nós precisamos deixar de ser crente, né? Por sermos filhos de crentes. E precisamos realmente sermos crentes porque cremos em Jesus. Porque damos crédito à pregação. E um dos momentos, irmãos, que eu lembro, porque ficou na minha memória, né? Assim, porque me marcou. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu não lembro assim a data, mas eu estava num ônibus indo para algum lugar e era noite. E sentada naquele primeiro banco, sabe aquele primeiro banco que é único na frente? É um primeiro banco que fica, depois vem mais 2, um grande, né? Quem anda de ônibus, quem nem lembra mais, né? Mas é assim. E eu sentada naquele primeiro banquinho, tudo escuro. Lá em Manaus, na parte do Distrito Industrial, que é uma parte bem deserta. E um louvor que minha mãe ouvia, porque minha mãe, eu cresci ouvindo Lauriette, então um louvor da Lauriette. E eu lembro que eu cantei aquele louvor naquela viagem, indo para algum lugar, que eu não sei onde é que era. Certamente minha mãe estava comigo, alguém estava comigo. Mas ao cantar aquele louvor, irmãos, ali eu entendi que Jesus me amava. Eu entendi a mensagem da cruz ali naquele dia. E o louvor, ele dizia: Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele chorou para que eu pudesse sorrir. Ele foi preso para que eu fosse livre. Ele foi réu para que eu fosse absolvida. Ele se fez fraco para que eu fosse forte. Furou o seu corpo para que o meu fosse são. Pois foi ao alto para que eu fosse salva. Ele foi morto no lugar de um ladrão. E aí o refrão canta, né? Dou graças a Ele, dou glórias a Ele, deu sua vida para dar vida à minha vida. E isso eu com 6, 7 anos cantando, né? Se hoje eu vivo, se hoje eu sou livre, se hoje eu canto, te agradeço, meu Jesus. Não temerei o mal nessa jornada. Quero servir a Ti, Jesus, até o fim. E essa foi a parte que me capturou, irmãos. Foi a parte que o Espírito Santo falou comigo. Não tenho medo, irei cantando, pois tenho provas que Jesus gosta de mim. Aí eu tenho provas que Jesus gosta de mim. Para uma criança, isso é muito importante, né? Ali eu entendi, não, Jesus apenas não me ama, mas Ele provou que Ele me ama. E a prova desse amor foi a morte dEle, foi a redenção. E ali, irmãos, eu estou compartilhando isso porque a nossa pregação, a pregação do cristão, ela tem fundamento na redenção. Se nós não entendermos a redenção, nós não conseguimos ir daqui para frente. Nada mais que o Senhor nos pede, nós não conseguimos entregar. Se nós não entendermos por que nós estamos aqui, o que Jesus veio fazer aqui, o que nos espera a partir da sua vinda, qual o nosso lugar hoje, nós não conseguimos ter sentido no estar aqui. Então eu queria muito que os irmãos entendessem, né, o valor realmente ali de nós assumirmos diariamente a nossa pregação. O sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu vou rapidamente pedir também que vocês abram em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1,
versículo 17 em diante. Fala muito dessa mensagem da cruz, do valor dessa pregação. E aí diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, Paulo dizendo, né, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E aí, para que não perca o crédito, né? Então não é em palavras apenas, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que, irmãos? É o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, a sabedoria humana, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Eu fico, gente, como que isso realmente é loucura para muitas pessoas? Porque as coisas de Deus, a Bíblia fala, se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Para que você discirna as coisas do Espírito, você precisa do Espírito de Deus. Senão você não consegue. E aí diz: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo para os judeus por quê? Porque a cruz era apenas para os piores seres humanos que existiam. Era o crime dado aos piores. E Jesus morreu na cruz. Loucura para os gregos, sabe por quê? Porque o grego, a Grécia é o berço, né? Da busca ali pela sabedoria, pelo conhecimento. Se nós formos tentar entender Deus e o seu poder pelo conhecimento humano, nós enlouquecemos. Nós não damos conta, porque não dá, não é possível. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas quem que Deus chamou? Lá no versículo 53, verso 1ª, segunda parte. A quem Deus revelou o seu braço. Versículo 27 está respondendo aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus revelou a nós, simples seres humanos, né? Pessoas ali na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária. Deus capturou. Deus foi lá e disse assim: vou te escolher, porque a sua palavra diz que não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Então é isso, ele escolheu as coisas simples, aparentemente desconhecidas, aparentemente fracas. Por isso que a gente não precisa ser perfeito não, irmãos. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito, eu estou aqui porque eu sou frágil, cego, pobre, nu, preciso de Jesus na minha vida. E Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. É na minha fragilidade que Ele aperfeiçoa o poder dEle. É na minha fraqueza que Ele revela a glória dEle. Não espere ser perfeito para ser uma bênção na presença do Senhor. Porque é a sua fragilidade que glorifica o nome dEle. Amém? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém?
Por que essa palavra é importante para nós? Porque nós, você vai me dizer, Marluce, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta perguntou. Eu te digo, eu dei crédito, eu estou aqui na igreja. Eu dei crédito à pregação. Eu aceitei Jesus, eu reconheci Ele. E eu tenho uma outra pergunta que se desdobra a partir dessa. Que é, qual o crédito, qual o valor que você dá a essa mensagem da cruz ainda hoje? Ainda hoje na sua vida. E aí eu vou entrar numa parte rapidamente aqui, que a ciência, ela fala de um fenômeno chamado de psicoadaptação. E nós cantamos aqui. Quero voltar ao primeiro amor. E esse louvor, ele é um louvor necessário. Ele é um louvor necessário na nossa vida. Sabe por quê? Porque a psicoadaptação, ela é um processo natural que acontece conosco. É quando nós paramos de nos sensibilizar diante de algo que antes para nós, uau! É o que acontece, por exemplo, com o estudante, né, de medicina ou de enfermagem, qualquer área da saúde, quando vai a primeira vez no hospital e tem que lidar com várias cenas, né, chocantes, e ele se choca na primeira vez, mas o que eles falam depois? Já me acostumei. De repente, aquela fratura exposta não passa mais a ter aquele impacto que tinha no começo. Porque naturalmente nós nos acostumamos, nós nos dessensibilizamos. E esse é um processo natural do ser humano. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós vivemos o primeiro amor. E é a coisa mais linda de se viver. Né? Quem aqui lembra do seu primeiro amor, irmãos, com Jesus? Quem aqui lembra? Lembra? Eu olhava para as estrelas, se tivesse alguém do meu lado, eu já começava a falar de Jesus, só pelas estrelas. O primeiro amor é perfeito, irmãos. O primeiro amor, ele é a coisa mais linda. E ao olhar para o casal, quando a gente está apaixonado, no primeiro momento, a gente não vê nada, né? Não vê defeito, é só amor, é só love, né? Mas à medida que o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando, naturalmente nós vamos deixando de ver as coisas com aquele brilho de antes. E de repente, estar aqui se torna um costume. E nós passamos também pela adaptação espiritual. A maioria de nós aqui já é cristão há um bom tempo. E naturalmente, nós vamos ficarmos de boa, como um sapo na lagoa, né? Vou ouvir o louvor, vou ouvir a palavra. Já ouvi esse versículo, já conheço. Não gosto desse louvor não. De novo esse louvor, nada além do sangue, de novo na Santa Ceia, né? Naturalmente a gente vai ficar nesse lugar. E é por isso que louvores como, né? Quero voltar ao primeiro amor se faz necessário na nossa vida. Porque veja bem, se acostumar não é o problema, porque isso é natural. O problema é não voltar a buscar a Deus, a buscar esse primeiro amor. Porque como o ar que nós respiramos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos manter-nos ligados, fixados na videira. E o que vai me manter nessa videira arraigada, é a minha comunhão com o Senhor. Se eu perco a comunhão, eu perco a paixão, eu perco o amor, eu perco o desejo. E como é que eu resolvo isso? Diga comigo, disciplinas espirituais. Quem quer se manter sarado, fit, não tem que ter disciplina?
Quem quer se manter, não sei, quer ter, como Rafael, quero manter boas notas, tem que estudar. Quem quer manter comunhão com Deus, tem que desenvolver as disciplinas espirituais. Quais são elas? Oração. Oração é uma disciplina espiritual. Sem oração, eu perco a intimidade com Jesus. Leitura da palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ler a palavra. Vocês me ouviram? Quantas vezes nós lemos a palavra? Eu busquei um cálculo. Eu não sou boa de cálculos, então eu pedi para fazer e fizeram para mim, né? Nós passamos aqui na igreja 2 horas no domingo. Mas nós temos uma quantidade de horas na semana. Vou falar geralzão as quantidades. 168 horas. Nós ficamos 2 horas aqui na igreja. E muitas vezes nós achamos que isso é suficiente para nós mantermos a nossa pregação viva, a pregação do evangelho viva no nosso coração. E aí, Marluce, mas eu durmo também, né? Tá certo. Então eu fiz um cálculo de 40 horas semanais. Vamos considerar aí o tempo que você dorme, até se diverte, né? As 2 horas, elas correspondem a 5% dessas 40 horas. Ainda assim, é muito pouco. Porque a vida cristã dá crédito à pregação. Não é apenas ouvir a pregação aqui não, irmãos. Dar crédito à pregação é o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Isso que é dar crédito à pregação. O que eu vou fazer com as minhas outras horas? Quanto tempo eu vou investir na oração, na palavra, no jejum, na meditação, na comunhão, no serviço? Tem mais um que eu esqueci agora, depois eu acho. Essas são as disciplinas espirituais. E Deus nos chama para dar crédito à pregação, não apenas no nível do crer, mas como o bispo pregou esse ano todo, não sermos meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Isso é dar crédito à pregação. Não é só ouvir. Ouvir é a parte mais fácil. Praticar é a parte que realmente mostra o quanto que eu estou dando crédito à pregação do Senhor. Amém? A gente já vai finalizar. Eu queria falar sobre essa questão do tempo com os irmãos. Porque, irmãos, no mundo hoje, bombardeado por informações, né? No mundo hoje que nós vivemos, cheio de luzes, distrações, ofertas, propagandas, demonstrações, possibilidades aí. E esse mundo que é digital, um mundo cada vez mais digitalizado. O mundo que está aqui na palma da nossa mão, que muitas vezes até dentro da igreja a gente não consegue abrir mão. Nesse mundo, tomar decisões que nos levem a ter coerência com o crédito à pregação é o nosso grande desafio. Existem pesquisas que saíram esse ano, mas foi de 2023 e 2024, que diz que mais de 9 horas é a média de um brasileiro, é a média de horas que o brasileiro passa navegando na internet do seu dia. Mais de 9 horas. Dessas 9 horas, isso aí inclui, né, estudo, rede social, inclui tudo. Desse tempo, 3 horas são só específicos de redes sociais. Então, é muito tempo que a gente está dando crédito a outras coisas. Porque enquanto eu estou dando crédito a trocentos estímulos, eu estou deixando de dar crédito ao que é mais importante. E isso a Marluce aqui fala
para ela também, né? Porque eu também tenho na minha casa 3 crianças que eu preciso dar conta. E muitas vezes eu me vejo na internet e falo, meu Deus, enquanto eu estou aqui, eu estou deixando de assistir aos meus filhos. E o Senhor nos chama para nós darmos crédito à pregação, abrindo mão de tempos improdutivos, assumindo uma dieta digital de coisas inúteis. Filipenses 4:8 diz, irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se há algum louvor, é isso que tem que ocupar o vosso pensamento. Abrir mão de coisas que não agradam a Deus. Abrir mão até mesmo daquilo que muitas vezes assume o lugar, né, da prioridade, que até parece ser uma coisa boa. Eu vivo isso. Se me deixar, eu vou trabalhar mais do que eu vou viver. E eu preciso também colocar o trabalho no lugar do trabalho. E Deus e família no lugar onde eles devem estar. E a mim também no meu lugar. Esse é o meu grande exercício. Comecei esse ano, em nome de Jesus, vou continuar desenvolvendo no ano que vem. Mas o certo é que nós precisamos revelar o amor a Jesus e o nosso crédito à pregação através do nosso tempo também. Remindo o nosso tempo, porque os dias são maus. Para que não sejamos pegos como as virgens que foram desapercebidas. Quando o noivo chegou, elas estavam sem óleo, sem unção, e elas perderam. As portas se fecharam. Quem deu crédito à nossa pregação? Noé recebeu de Deus uma missão e ele pregou. Ele pregou por anos e anos, enquanto ele construía a arca. Mas não deram crédito à pregação. Um dia a arca fechou. Todos morreram, exceto Noé e sua família. Hoje Deus nos chama para darmos crédito à sua palavra, à sua mensagem. Ainda que pareça loucura para o mundo, é poder de Deus para transformar a nossa vida. Amém? Eu quero terminar lendo Salmos 119. Eu não vou ler o capítulo todo, irmãos. Mas essa palavra, meu Deus, como me pegou nessa manhã, no sentido sobre credibilizar o meu pensamento para Deus, sobre glorificar o nome do Senhor. Tinha muito mais coisas aqui, mas eu vou só ler. Salmo 119, versículo 11, até o versículo 18. E diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Amém. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que nós, ao lermos a palavra, viemos pedir ao Senhor que tire toda a venda dos nossos olhos, para que nós venhamos entender o valor dessa pregação, que saia desse lugar apenas do costume e entre no quebrantamento, na transformação, que comece de dentro para fora. O ouvir, é muito importante você estar aqui, eu estar aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas além do ouvir, está o praticar. E é isso que Deus nos chama nessa manhã. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Já vou finalizar. Eu quero deixar só um desafio prático para os irmãos. Eu vou fazer ele essa semana. E é um desafio que é o desafio, queridos, de nós tornarmos essa palavra audível para nós. Pelo menos um versículo por dia. Proclame em alta voz. Faça a sua mente ouvir, o seu ser ouvir as promessas de Deus sobre você. Escute essa palavra, torne ela viva no seu coração. Regue essa palavra com canções de louvor, com palavras de gratidão, porque a pregação está aqui. Dê crédito a ela e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.